Olá, sétimo ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a importância da vírgula em um texto, em uma frase e para a nossa vida, por que não? Então, para iniciar, eu quero mostrar para vocês algumas campanhas publicitárias. Então, essa imagem foi encontrada na internet. Então repare, está escrito proibido, bicicleta, fumar, cães. O que causa estranheza nessa mensagem? Eu acho que é o fato de você poder fazer a leitura fumar cães. É estranho, não é? Causa uma certa ambiguidade. Então, o que falta para essa placa não causar esse mal entendido? Porque você imagina alguém fumando um cão, pela maneira como está escrita, não é? Então, se você falou, se você pensou na vírgula, você está correto. É o que falta para tirar essa estranheza da frase. Então, esta frase ela deveria ser grafada da seguinte maneira, pessoal: proibido, bicicleta, vírgula, fumar, vírgula, cães, ponto final. Neste caso, ela teria sentido e não causaria estranheza. Então, qual é um dos objetivos do uso da vírgula? Primeiro, nós desfazemos mal-entendidos, como o que foi causado aqui por não haver vírgula, e também a vírgula lista elementos. Então aqui eu tenho pelo menos 3. 1, bicicleta. 2, fumar. 3, cães. Então quando eu uso a vírgula para listar elementos na ordem 1, 2, 3, é um uso adequado dela. É o primeiro uso que nós vamos ver aqui. Vamos agora observar um outro texto de campanha publicitária e vamos ver o que sabemos mais sobre o uso da vírgula. Então veja essa campanha publicitária do governo, cujo tema é amamentação. Então ela diz assim: amamentação em todos os momentos, ponto. Mais saúde, vírgula, carinho e proteção. Então observe o uso dessa vírgula na campanha publicitária, nessa frase. A vírgula aqui foi usada com que finalidade? Ela foi usada para intercalar, ou seja, acrescentar uma palavra, carinho, que a princípio não estaria na frase. Então a frase seria mais saúde, amamentação, mais saúde e proteção. O carinho é, digamos assim, um bônus. Então ela foi colocada aqui a vírgula para intercalar a palavra carinho ou acrescentá-la entre os benefícios da amamentação. Vamos ver agora uma terceira campanha publicitária que diz assim: doe leite materno, ajude quem espera por você. E eu quero chamar a atenção, tá pequenininho aqui a letra, mas para uma frase aqui no finalzinho da campanha. A frase diz assim, vocês vão conseguir ler: qualquer quantidade ajuda, vírgula, e muito, vírgula, na recuperação dessas crianças. Então, qual é a intenção da expressão entre parênteses e muito nessa frase? A intenção é enfatizar a importância da amamentação. Então, esse é um outro uso possível da vírgula, quando eu quero enfatizar algo, um tema, um assunto.
Por isso que foi usado aqui entre e muito, a vírgula. Vamos ver um quarto exemplo de campanha publicitária. Esta sobre a tuberculose. E é bom até para vocês começarem a reparar nas campanhas publicitárias, tem muitas nos postos de saúde, em órgãos públicos. Então comecem a reparar e observar o uso vivo da língua. Essa diz assim: para curar a tuberculose, vírgula, o tratamento precisa ser feito até o final, ponto. Então, a questão é o seguinte: se essa frase ela fosse colocada na ordem direta, o sujeito, o verbo e depois os outros complementos, se ela fosse escrita assim: o tratamento precisa ser feito até o final para curar a tuberculose, ponto. Reparou que eu inverti a ordem da frase? Esta seria a ordem da frase. A primeira frase seria que é a segunda agora. Pergunta: as vírgulas ou a vírgula seria necessário se eu invertesse a ordem, colocasse o tratamento precisa ser feito até o final primeiro? Seria necessário o uso da vírgula? Eu vou deixar vocês com essa duvidazinha e daqui a pouco eu vou responder. Então, o que aprendemos sobre o uso da vírgula hoje? Como poderíamos construir uma regra para o uso da vírgula? Bom, se nós fôssemos construir uma regra, seria mais ou menos isso. Primeiro, a vírgula é usada para separar elementos que podem ser listados ou enumerados. O primeiro exemplo que nós vimos daquela placa proibida é um exemplo clássico. Bicicleta, vírgula, fumar, vírgula, cães. Ou imagine que você vai fazer uma lista de compras com todos os produtos lá: arroz, feijão, óleo, macarrão, biscoito, carne. São elementos que podem ser listados e podem ser enumerados. Então, use vírgula. Um exemplo clássico é isso, aquela lista de compras. Você pode usar vírgulas ao escrevê-la. Segundo exemplo, a segunda regra, né, para o uso da vírgula. O uso da vírgula marca intercalação de palavras. Intercalação de palavras. Então, eu vou dar um exemplo que nós vimos na segunda campanha publicitária do leite materno com a Cláudia Leite. Mais saúde, vírgula, carinho e proteção. Então, neste caso aqui, eu estou usando a palavra carinho, acrescentando essa palavra entre saúde e proteção. Então, é um caso de intercalar. Aqui eu usaria tranquilamente ou acrescentando uma palavra, né? Vírgula. E a terceira regra para a construção ou uso da vírgula é: a vírgula enfatiza uma informação. Veja naquele exemplo, o terceiro exemplo da campanha publicitária. Qualquer quantidade ajuda, vírgula, e muito, vírgula, na recuperação. Então, o e muito, aqui entre vírgulas, enfatiza a informação anterior, que é aquela ajuda prestada. Bom, e quarto modo, ou quarta regra para o uso da vírgula, é que a vírgula ela é usada para marcar a inversão da ordem direta da frase. Vou voltar no exemplo anterior, me desculpem, vamos lá. Vamos voltar no exemplo anterior e vocês vão perceber bem esse uso. Então, eu tenho aqui: para curar a tuberculose, vírgula, o tratamento precisa ser feito até o final. Então, esta primeira frase aqui, para curar a tuberculose, ela está numa ordem invertida.
ela está vindo em primeiro lugar na frase, quando o lugar dela seria em segundo, após a palavra final. Então, neste caso, quando há uma inversão de frases, eu posso usar vírgula. Agora vem a questão, quando não usar vírgula? Quando não usar vírgula? E aí você vai entender quando eu sei que uma frase foi invertida ou não. Então, não se separa, eu não uso vírgula para separar o sujeito do seu predicado. Então, não se separa o sujeito do seu predicado com vírgula. Mas, professor, o que é sujeito, o que é predicado? Então, é a primeira coisa que você tem que encontrar. E nós já falamos sobre isso. Para achar o sujeito e o predicado, a primeira coisa que eu acho é o verbo. E o verbo é uma palavra que exprime a ação. Nesta frase aqui, o verbo é precisa. É a palavra que exprime a ação. Encontrando o verbo, eu faço uma pergunta para achar o sujeito. Quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê precisa ser feito até o final para curar a tuberculose? Resposta: o tratamento. Então, eu achei o sujeito. Então, eu já tenho o sujeito e eu já tenho o verbo. O predicado é tudo isso aqui. Precisa até tuberculose. E o que a regra diz? Que não se separa o sujeito do predicado. Portanto, uma vírgula aqui depois de tratamento é impossível. Eu não posso colocar uma vírgula aqui. Essa é uma certeza que eu tenho a respeito de quando não usar uma vírgula. Então, essa é uma regra para não usar a vírgula. Voltando para o texto anterior, lembra que essa ordem estava invertida? Então, nós tínhamos assim, ó. Para curar a tuberculose, vírgula, o tratamento precisa ser feito até o final. Aqui eu posso usar a vírgula, porque a frase está na ordem invertida. Mas se eu mudasse essa frase e colocasse em primeiro, o tratamento precisa ser feito até o final para curar a tuberculose. Por que na inversão da frase a vírgula não seria necessário e nem seria adequado? Porque se eu inverter essa frase, eu vou ter o sujeito e o restante será predicado. E lembra da regra? Quando eu não uso vírgula para separar o sujeito do seu predicado. Então, resumindo, se essa frase estivesse na ordem direta, eu não precisaria e nem deveria usar a vírgula. Então, isso é o que a gente precisa saber para entender um pouquinho o uso de vírgula, pessoal. Mais dúvidas, depois a gente pode esclarecer na aula. Agora vocês podem tentar fazer aí as páginas 25 e 26. Bons estudos. Tchau, tchau.